Olá, pessoal. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre núcleo ativo de galáxias, que é um tipo, né, um subtipo de galáxias, galáxias que tem buraco negro supermassivo no centro. Eu sou de Nova Sales, né, então gostaria de agradecer a toda a organização do Astro Minas, né. Estou aqui muito feliz em apresentar, né, essa aula aí que deve durar, né, cerca de 20, no máximo 30 minutos, né. Essa é a minha primeira apresentação após uma grande notícia, né, sobre o prêmio Carolina Nemes, que esse prêmio ele é dado para físicas, né, no início de carreira, pela Sociedade Brasileira de Física, e o ano de 2020, né, eu fui ganhadora, né, então eu estou aqui já comemorando com vocês, né, com essa aula aí maravilhosa sobre esse tema em que a gente tem, né, essa especialidade. Bom, né, uma das coisas que é bem interessante é que ao longo da minha vida eu ouvi essa pergunta, né, as pessoas costumam perguntar de onde eu vim, né, e muitas vezes a minha resposta é em que momento você gostaria de saber, né, porque para vocês terem uma ideia, né, então eu nasci aqui no Piauí, né, cresci na cidade, né, ali por volta dos 6 anos. Eu cheguei ali então na cidade de São José dos Campos, São Paulo, tá? Em 2008 eu fui fazer meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Saí do Brasil e quando eu voltei para o Brasil, passei um tempo de novo, né, na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e hoje, né, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande, né, na cidade de Rio Grande. Então a minha localização, né, dentro do sul, né, para vocês terem uma ideia, Rio Grande é essa cidade aqui que eu destaquei, né, então aqui é o estado do Rio Grande do Sul e essa é a cidade de Rio Grande, né. Aqui eu tenho na direita uma foto da nossa universidade, né, vocês podem ver que essa universidade ela tem aqui, né, deste lado a maior praia em extensão, né? E aqui a maior lagoa da América Latina, que é a Laguna dos Patos, inicia aqui em Rio Grande e termina ali em Santa Catarina, ele consegue subir um pouquinho mais. E essa daqui é a Lagoa Mirim, então que cobre todo o Brasil e vai ali também para o Uruguai. Né? Então hoje eu sou professora do Instituto de Matemática, Estatística e Física, né, da Universidade Federal do Rio Grande. A minha formação, a minha graduação foi em matemática, tá? No mestrado e no doutorado, então eu, né, mudei aí minha carreira e fui para a área da física, mas sempre trabalhando muito na forma transdisciplinar com todas as ciências, matemática, estatística, física, computação, química, biologia e um pouco de geologia agora. Mas hoje, né, eu quero apresentar também para vocês, né, esse projeto então que eu concebi ali já em 2016, chama então Astro e Sul, que é astronomia no extremo sul. O objetivo, né, desse projeto é desmistificar a astronomia com projetos de ensino, pesquisa e extensão, e agora a gente também vem fazendo tecnologia. Dentro do ramo do ensino, né, do pilar do ensino, existem 2 projetos, que é Núcleo de Aprendizagem Colaborativa, que nós sabemos que as disciplinas, né, de matemática, estatística e física são as disciplinas realmente básicas da ciência exatas e que tem muito trabalho, né, que os alunos acabam tendo ali no início da graduação. E nisso também eu idealizei o pré-física justamente para colaborar, né, e fazer com que quando os alunos, né, iniciam ali os primeiros anos da graduação, eles tenham um pouco mais de suporte, né, para fortalecer o ensino básico. Tá? A gente também faz extensão, né, então temos 8 oficinas desde crianças até adultos, tá? E temos 3 grandes projetos de pesquisa e o último aqui de tecnologia, né? Um fala especificamente sobre a ativação do buraco negro, a gente vai falar um pouco sobre o buraco negro nessa aula, e moléculas orgânicas, né, também com o intuito de ativar o buraco negro e quais são as características dela aqui, e o Laboratório de Ciências de Imagem, que é
hoje se consolidou como o Innoventer, né, que é a inovação a partir do Enter, e esses são os projetos que nós trabalhamos, né. Então, uma das coisas que é fundamental, que eu gosto muito da astronomia, né, é que desde os primórdios, o ser humano ele sempre olhou para o céu e aí vem aquelas perguntas fundamentais, né, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né. Para vocês terem uma ideia, né, galáxia que é a nossa, né, a Via Láctea, ela vem do significado da palavra grega, né, lactoticos, que significa ciclo leitoso ou leite, ou branco leitoso. Isso ela decorre porque quando a gente olha para o céu, a gente realmente percebe, principalmente se vocês vão num lugar muito escuro, a gente acaba percebendo que existe um caminho em que tem uma grande quantidade de luminosidade e ao longo, né, dos polos tem pouca luminosidade. Tá? E aqui eu trago para vocês a primeira imagem da Via Láctea, né? Por que é importante a gente fazer esses mapas, né? Principalmente para a gente saber a morfologia, ou seja, tamanho, distâncias, e que é interessante porque em 1785 foram contados, né? Herschel, um dos principais aqui que fez esse mapa. Então, a gente tem aqui a primeira visão da Via Láctea, em que no momento que a gente olhava para todos os lugares do céu, né, Herschel, ele foi colocando, né, a posição das estrelas. Mas o que é interessante é que é difícil a gente fazer uma imagem, né, de algum lugar e descrever a morfologia de um lugar. Se você está no lugar, a sensação imagina vocês no meio de São Paulo e tendo que olhar para todas as direções e fazer um mapa do que é o nosso tamanho, né? Então, hoje, as observações, a gente tem objetos muito próximos, que é a nossa, objetos na Via Láctea, e objetos que são galáxias externas, né? E para a gente ter uma noção aqui de tamanho, isso daqui é uma imagem da Via Láctea, né, vista de perfil. A nossa galáxia, ela tem um bojo, ela tem um disco, e esse daqui são os respectivos tamanhos, né? A gente está falando de 100 mil anos-luz de ponta a ponta da Via Láctea, né? Então, a luz, ela precisa navegar durante 100 mil anos, né? Para poder conseguir sair de uma posição e ir para outra posição. Isso é bem interessante, né? É uma galáxia... pensando nas galáxias como um todo, não é nada muito grande, né? Mas pensando aí em distância, né, dentro do planeta Terra, realmente, né, é algo que é muito grande, tá? Eu gostaria de trazer um destaque, porque já que a gente está falando de galáxia, a ideia é levar vocês de uma forma conceitual, né? Ou seja, as informações que vieram ao longo da história, né, e por observações, e aqui eu trago um evento que foi em 1920, houve, né, nós chamamos o grande debate, porque existia uma discussão entre se o Sol, né, ou seja, o sistema solar, ele era o centro da Via Láctea. A gente acabou de ver, né, na imagem anterior aqui, nós temos a informação que o sistema solar está aqui, mas naquela época não se tinha informação devido à falta de informação de distância, né? Então aqui a gente tem, de um lado, né, Curtis, ele defendia, né, no grande debate, a concepção de Kepler, que dizia que o sistema solar ele estava no centro da Via Láctea, mas Shapley, né, dizia o contrário, que na verdade o sistema solar ele estava deslocado do centro da Via Láctea, né? Então existia já algumas observações de nebulosas, ou seja, objetos nebulosos naquele momento, e que Shapley, ele então diz que o Sol ele estava nessa posição aqui e o centro da Via Láctea na verdade estava nesta posição aqui. Mas uma das coisas que é fundamental na astronomia é a determinação de distância, porque isso nos tira muitas dúvidas. E aí então eu trago aqui para vocês, né, um marco que é um catálogo, né, que foi feito por Messier de vários objetos, né? Inclusive naquele momento que Messier estava fazendo o catálogo, ele não sabia se os objetos estavam na galáxia ou se eram objetos fora da galáxia, né? Ou seja, e se existia outros universos, que outras galáxias eram chamadas também de universo Hillier. E com
fazendo um destaque muito bacana. Em 1908, Henrietta Leavitt, ela identificou uma propriedade bem interessante de alguns tipos de estrelas, chamadas estrelas cefeidas, em que existe uma conexão, ou seja, uma relação entre o período de oscilação, porque essas estrelas, elas têm um momento em que tem muita luminosidade, depois ele vai diminuindo a luminosidade, depois ela aumenta a luminosidade, por isso que nós chamamos de estrelas variáveis, né? E o que é importante é o seguinte, uma vez que a gente tenha a informação do período dessas estrelas, a gente tinha a informação do brilho, né, dessas estrelas, e uma coisa interessante, esta equação que determina, né, a relação do brilho das estrelas, né, do brilho dos objetos e a distância. Então, se a gente tinha alguma estrela cefeidas dentro desse catálogo, né, a gente poderia determinar distância, né, dos objetos. E aí, com essa, apenas, né, ou melhor, o destaque aqui para Henrietta Leavitt é porque isso é fundamental para determinar a distância, e nesse sentido é fundamental para dizer se o objeto está fora da galáxia ou está dentro da nossa galáxia. Então, em 1923, né, Edward Hubble, ele observou vários objetos do catálogo de Messier, dessas nebulosas, e ele determinou distância, né, desses objetos utilizando as estrelas cefeidas, tá? E o que é interessante, que foi um marco na história, né? Não é à toa que Hubble teve, né, com o seu nome colocado em um dos telescópios espaciais, que foi fundamental para a história da astronomia, é que Edward Hubble, ele conseguiu observar uma estrela cefeida em uma das nebulosas do catálogo de Messier, e essa nebulosa estava hoje, né, naquele momento, desculpa, chamada então constelação de Andrômeda, e hoje, né, nós sabemos que este objeto, né, a Andrômeda, na verdade, é um outro sistema, ou seja, é uma outra galáxia, né, que é uma galáxia vizinha da nossa, né, da Via Láctea, mas neste momento, 1923, a gente teve certeza, então, que alguns dos objetos nebular ou nebulosas do catálogo de Messier, na verdade, eram objetos fora da Via Láctea. Porque o objeto em que Edward Hubble ele observou na constelação de Andrômeda, que na verdade hoje é a galáxia de Andrômeda, ele estava muito distante da Via Láctea. Ou seja, naquele momento pôde-se concluir que na verdade era um objeto extra, né? Ou seja, fora da nossa galáxia. Então esse foi um marco, parou-se então esse grande debate de discussão se se o sistema solar estava no centro ou não da Via Láctea. A resposta é não, né? Nós não estamos no centro, e a resposta também é que não, nós não estamos sozinhos no sentido de galáxia, ou seja, nós temos a nossa galáxia e tem várias outras galáxias no universo. Então começa-se aí o início, né, de uma grande evolução, né, um grande avanço, né, no sentido conceitual sobre objetos extragalácticos. Então, na verdade, o catálogo de Messier, né, ele tem objetos tanto galáxias, né, como, por exemplo, aglomerados de estrelas, como, por exemplo, nebulosas planetárias, que é um tipo de estrela, né, a estrela do tipo do Sol, só que aqui, né, ele ejetou sua camada, ou seja, esse é o retrato do momento da morte de uma estrela do tipo solar. Então, é interessante que isso foi possível através, né, desse avanço do conhecimento ali, já gerado pelas estrelas cefeidas, por Henrietta Leavitt. Então começa-se um grande momento da astronomia extragaláctica, e uma das coisas que eu sou apaixonada, que é a questão da galáxia, né? Então, por definição, galáxia, eles são sistemas autogravitacionais, né? Ou seja, ele é estável gravitacionalmente, ele é composto, né, por bilhões de estrelas, dependendo do tipo de galáxia, pode ter até trilhões de estrelas. Isso contabiliza, né, então essas estrelas contabilizam cerca de 10% apenas da massa total das estrelas, e uma coisa bem interessante, que é a poeira
né, que contabiliza apenas, né, 1% aí da massa total da galáxia, mas interessante é que lá, né, onde tem poeira, a temperatura também é bem baixa e isso acaba, né, criando elementos mais complexos, como, por exemplo, moléculas. E além disso, né, as galáxias também têm campo magnético e também tem uma outra componente, né, chamada matéria escura, que na verdade é uma matéria e que ela está ligada gravitacionalmente, só que a gente não consegue enxergá-la, mas a gente consegue detectar o efeito dela no sistema, que é a galáxia, né? E então hoje a gente diz que galáxias, na verdade, elas são os tijolos do universo, então são objetos, né, constituintes aí primordiais para a gente conseguir entender, né, a formação e evolução do nosso universo. E aqui eu tenho 3 grandes classes, né, que eu chamo então galáxias espirais. Nós temos, né, braços, né, espiral, nós temos o bojo, que é semelhante à Via Láctea, né, a nossa galáxia. E nós temos galáxias elípticas, que basicamente elas são uma bola, tá? Com todo gás, poeira, né, matéria escura, autogravitante. E nós temos também as galáxias irregulares, que são objetos bem interessantes, porque na verdade essas galáxias irregulares são galáxias em interação. Depois de um tempo é que a gente ficou sabendo, na verdade, que essas eram galáxias em interação. Tá? Então, por que é importante observar galáxias? São dos objetos mais brilhantes. E com isso, né, aqui eu trago para vocês uma foto, né, da evolução do universo, em que diz, né, que essa é a teoria do Big Bang, em que a gente tem um momento, né, do nascimento do universo, e aí a gente tem uma época de expansão em que eu tenho uma evolução do espaço-tempo e a gente vai evoluindo, resfriando, né, os elementos naquele universo. E fora e depois disso a gente acaba evoluindo então para ter estruturas em que ele tem o colapso gravitacional e acaba surgindo então galáxias ao longo do universo. E eu vou evoluindo cada vez mais, então a temperatura ela vai diminuindo, e aqui eu estou no momento atual, ou seja, o universo local que nós chamamos. Por que é importante observar galáxias? Porque são objetos tão brilhantes e eles nos dão a oportunidade de ver a evolução do universo, porque a gente consegue olhar para trás e ainda observá-lo, e a gente vai olhando ao longo e vai entendendo como é que houve a formação e evolução do universo. A gente está falando, né, de algo que a gente está dizendo que podemos olhar para trás, né, em cerca de 13 bilhões de anos atrás, né? Então esses são os grandes tijolos fundamentais do universo. E só para vocês terem uma ideia, o universo ele tem 13,8 bilhões de anos, tá? Então por isso que é importante a gente conseguir observar, e porque isso nos dá um indício, né, sobre a evolução da estrutura que é o nosso universo. Bem, mas focando especificamente para galáxias ativas, né, ou também chamado, tá, núcleo ativo de galáxias. O que são esses objetos? Bom, galáxias ativas, na verdade, são galáxias que têm buraco negro no centro. E neste caso, que são galáxias, são buracos negros supermassivos. Olha que interessante, aqui eu tenho uma foto, né, de uma galáxia, né, que vocês podem ver em roxo, e aqui tem jatos saindo desse sistema muito luminoso, são jatos de partículas relativísticas que a gente consegue observar em comprimento de onda do rádio, né, e olhando, né, mais dentro desse núcleo da galáxia, a gente tem aqui uma concepção artística, né, na direita, que é o disco de acreção, né, desses objetos. Então, buraco negro, na verdade, foram concepções feitas, né, pela teoria da relatividade de Einstein, né, em que Einstein diz que objetos que têm massa, ele curva o espaço-tempo, tá? Ou seja, quanto mais maçudo, mais curva o espaço-tempo. Só que, né, na questão do buraco negro, a gente tem uma massa muito grande, né, e que temos aí
alguns elementos morfológicos, né, desse que acontece ali no centro de galáxias com buraco negro. Quando a gente fala massas muito grandes, tá? Olha só, a gente está falando de 10 na 4, 10 na 7 massas do Sol, ou seja, 10 mil massas solares, né? Ou 1 milhão de massas solares aqui no centro, tá? E pensando então nos elementos que existem, né, aí no centro dessas galáxias, que é a região central do buraco negro, existe um elemento chamado horizonte de evento, e aqui é onde tem o centro dessa massa, desse buraco negro, que lá, né, a gente chama então essa região de singularidade, onde a gente, pensando em equação, as equações ela vai com a massa, né, para o infinito. Mas o que é interessante é a gente entender o horizonte de evento, porque o horizonte de evento é uma concepção, então, matemática que a gente verifica, tá, observacionalmente, é exatamente a região em que nada escapa do campo gravitacional deste buraco negro, ou seja, nem a luz, que é algo, né, que a gente entende com a maior velocidade, nem a luz, se a luz chegar no horizonte de evento, ela é capturada, né, e aí capturada entra aqui na nossa singularidade. Mas o horizonte de evento, ele foi concebido, né, vamos dizer assim, teoricamente, e a gente consegue identificar observacionalmente por Schwarzschild. E o interessante é que Schwarzschild determinou qual que é o raio mínimo, né, ou seja, qual que é o raio do horizonte de evento, né? E esse raio, ele depende do que? Da massa do objeto, e aqui vem a velocidade, né? C ao quadrado é a velocidade da luz, ou seja, a velocidade em que nem a luz escapa é o horizonte de evento. Além disso, existe um outro elemento, tá? Esse outro elemento, ele é bem interessante, porque é uma forma, né? Outro elemento não, uma outra equação muito importante, que é uma forma de calcular a massa do buraco negro, em que a gente tem aqui a massa do buraco negro, ele depende do raio, né, do objeto, e aqui a gente tem a velocidade ao quadrado. Só que o que é interessante é que essa velocidade é a velocidade do que a gente está observando. E olha que interessante aqui, a gente tem, é uma concepção artística, tá? Aqui tem um ano, tá se passando aqui o tempo, mas estas bolas aqui brilhosas, na verdade, são estrelas que a gente acompanha ao longo dos anos. E ela é importante porque com a equação, tá, dos períodos de Kepler, a gente consegue então determinar qual que é o objeto, qual que é a massa necessária, tá, para poder fechar o período, ou seja, para essas estrelas estarem orbitando gravitacionalmente um atrator, né, de massa, que é o buraco negro, e aqui é uma concepção artística do buraco negro da Via Láctea, tá? Então é dessa forma que a gente encontra então a massa central. Por que que isso é importante, gente? Porque a gente não enxerga o buraco negro, ou seja, o buraco negro, ele é negro, ele, se nem a luz escapa, então a gente não consegue enxergá-lo, mas a gente enxerga o que ele faz na região central das galáxias e também, né, em outros objetos do tipo estelar. E aqui eu trago para vocês um dos marcos que aconteceu ali em 2019. Esta é a primeira foto, né, feita de um buraco negro, tá? Então aqui neste esse objeto brilhoso, na verdade, é o disco de acreção, ou seja, o material que está chegando próximo do buraco negro está alimentando o buraco negro. Isso só foi possível devido a um grande projeto internacional, né, chamado então Horizonte de Evento, tá? Então hoje a gente já sabe que foi possível, né, e que a gente tem aí a informação observacional, não apenas a teoria, mas a gente conseguiu então fazer uma observação de um buraco negro. Quem tiver mais interesse é só, né, seguir essas informações na internet. Então, uma das características que é interessante,
que o buraco negro, então, ele não emite luz, porque ele captura, né, o material, ele, na verdade, engole ali o material, chega próximo dele, mas a massa dele é tão grande que ele deforma o espaço-tempo. A deformidade, ela faz com que a velocidade das partículas próximas do buraco negro, ela aumenta cada vez mais, ou seja, a gente faz uma transformação de energia cinética de movimento para a energia, né, de brilho, né, ou seja, a transformação do potencial gravitacional em luz, né, porque ele aumenta aí a velocidade dessas partículas, e aí aqui a gente tem esse disco de acreção, ou seja, um plasma muito quente, ou seja, são partículas em movimento, né, rotacional aqui, e partículas em movimento, então acaba dando aí essa emissão, que são também, né, um alinhamento, né, do campo magnético, que acaba, né, tendo esse efeito dos jatos, tá? Então, esses jatos relativísticos, ele é uma consequência das propriedades físicas, né, desse buraco negro, em que tem, né, a gente sabe que corrente, ou seja, a cargas em movimento acaba criando corrente elétrica, e essa corrente elétrica acaba criando corrente magnética, né, ou seja, campo magnético, e aí acaba alinhando essas partículas e fazendo esse efeito de jato. Dentro das subclasses de galáxias com buraco negro, nós temos os mais brilhantes, né? Que são os quasares, são os mais brilhantes e mais distantes, né? Que na verdade foram confundidos inicialmente como se fosse uma estrela, né? Então, quasar significa Quasar Stellar Object, tá? Ou seja, objeto quase estelar. E a gente tem aqui uma imagem do telescópio espacial Hubble de 6 quasares aqui bem brilhantes e bem distantes. A gente tem uma outra subclasse de galáxia que tem buraco negro, que são as galáxias rádio, tá? Então vocês podem ver aqui, o buraco negro está aqui no centro dessas galáxias, dessa galáxia, e está emitindo, né, uma radiação em comprimento de onda de rádio com esses jatos, né, com lobes bem bonitos e bem energéticos, né? Então são galáxias, radiogaláxias, né, que nós chamamos. E existe uma outra subclasse chamada blazares, né? Os blazares, elas são radiogaláxias, só que a gente está olhando, né, ao longo dos jatos, e a gente vê então apenas uma bola, na verdade, emitindo como se fosse faróis, né, porque ele tem várias intensidades aqui de luminosidade. Existe uma outra subclasse que eu adoro, na verdade essa foi, né, o assunto da minha tese de doutorado, que são as galáxias Seyfert, né? São galáxias que ela tem uma característica de linhas espectrais, tá? Bem diferentes. Essa daqui na esquerda a gente tem Seyfert do tipo 1, aqui tem Seyfert do tipo 2, porque esses objetos aqui a gente consegue observar ao longo, né, da região que nós chamamos de linhas largas, gente, porque o material está com uma velocidade cinética muito grande, a gente chama de temperatura eletrônica muito alta, tá? A gente está falando do que, gente? A gente está falando de coisas de 5.000 km por segundo, a velocidade desse gás, tá? Chega a muito mais do que 5.000 km por segundo, e a região de linhas estreitas são galáxias Seyfert do tipo 2, que aí é uma temperatura, né, eletrônica, ou seja, uma energia cinética de material de coisas de apenas 500 km por segundo. E nesse sentido, né, houve então uma concepção sobre o que são galáxias, blazares, os blazares, as galáxias Seyfert, os quasares, que é interessante, que chama-se modelo unificado de AGN, tá? AGN é a sigla, né, para o Active Galactic Nuclei, ou seja, galáxia com núcleo ativo, né? Então, o que diz, esse modelo diz que, na verdade, galáxias Seyfert do tipo 1, Seyfert do tipo 2 e blazares e radiogaláxias são todas as mesmas, né? Porém, depende de como você está olhando para a galáxia. Aqui é uma galáxia vista de perfil, ou seja, a gente não vê o centro dela, a gente não vê o disco de acreção do buraco negro. Então tem um buraco negro e o disco de acreção, e a gente tem a região de linhas largas, a gente tem a região de linhas estreitas. E se a gente estiver observando nessa região aqui, ao longo dessa linha divisada, ou seja, neste ângulo, a gente não tem a visão obscurecida por este toroide de poeira, a gente consegue ver
o jato, a gente consegue ver o disco de acreção e as regiões de linhas largas, tá? Então é o modelo unificado de AGN, né? Um modelo bem importante que foi aí determinado por Antonucci Miller, tá? Então, por final, né? Assim, no final o que eu quero trazer para vocês é então se galáxias, né, que tem buraco negro, a gente chama então de galáxias ativas, o que acontece, né, com os outros objetos, porque a gente sabe, né, no momento que a gente observa ao longo, né, do universo, a gente consegue observar galáxias com vários tipos de morfologia. E lembra das galáxias irregulares? A gente vê muitas galáxias irregulares. Então, a origem do buraco negro, né, ou seja, a origem da ativação do buraco negro, a gente já tem bem concebido, né, dentro da literatura, que a interação de galáxia, ou seja, muitas vezes a gente também chama de canibalismo, né, a interação de galáxia faz com que a massa de duas galáxias ou mais chega então nesse atrator gravitacional, e se chegou ali no horizonte de evento, tá? O buraco negro começa a ativar, e aí o buraco negro, ele na verdade ativado, ele faz parte de um caminho evolutivo da galáxia. Então, dentro de todas as galáxias, pensa-se que 1% das galáxias tem buraco negro ativo, então o buraco negro está se alimentando, e aí a partir do momento que não tem mais disponível material próximo do buraco negro, ele para a alimentação dele, e aí ele começa a ficar inativo, então acaba, né, acontecendo aí a evolução da galáxia, e aí a gente vê então uma galáxia com menos, né, luminosidade, menos brilho e com outras características. Então é assim que se pensa, né, que a ativação de um buraco negro supermassivo, na verdade, é um estágio de evolução de galáxia. Tá? Então gostaria de agradecer novamente, né, a organização do Astro Minas, né, ia ficar muito feliz se soubesse que vocês gostaram então desta aula, uma aula mais conceitual e para trazer então para vocês alguns elementos, né, de galáxias que tem buraco negro no centro. Essa então são meus parceiros do AstreSul, né, minha equipe aqui na FURB de professores, de alunos de iniciação científica e alunos de mestrado. Eu agradeço então a atenção de vocês, gente. Tenham um bom evento. Obrigada pela atenção.